Amém. Bom dia, pastor. Bom dia, irmã Rose. Que bênção estar aí com você. Bem, amigos, hoje dou continuidade à nossa novela. Parte 7. Imagina, cara, parte 7. Hoje quero começar aqui com vocês, falando a vocês sobre o que a gente está fazendo aqui. Estamos preparando você para voar. Estamos preparando você para receber a presença do Espírito. Estamos preparando você para ter mais clareza. E não importa o quanto de semente que eu jogar aqui, quanto de mensagens que eu trouxer para você, se a sua terra não for grande o suficiente, essas sementes não vão caber. Essas sementes não poderão ser plantadas. Então, o pastor Anderson vai continuar orando, as irmãs orando aqui, nós vamos continuar fazendo as coisas do Goal Six, da mensagem, mas se você não expandir a sua terra, se você não compreender, não vai caber aí. Então, eu estou aqui nesse processo de crescimento e o título do meu sermão é O que é que precisamos saber para crescer, né? Que eu estou acompanhando, eu estou junto com vocês desde a semana passada falando sobre esse tema. Tem gente que não recebe a bênção porque não está preparado para receber a bênção. Então, Deus não vai estragar. Deus não vai jogar, porque muitos, às vezes, recebem a bênção do Senhor, mesmo com a bênção do Senhor, não são transformados. Como é que é isso, pastor? É isso mesmo. Tem gente que recebe os filhos, tem gente que recebe o casamento como bênção, tem gente que recebe dinheiro como bênção, tem gente que recebe coisas como bênção, tem gente que tem a saúde como bênção, mas não cuida dela e acaba perdendo. Não cuida do seu cônjuge, não cuida dos filhos, não cuida de si, não cuida de sua saúde mental e acaba perdendo. Então, para que você não perca, você precisa preparar. Olha, para construir uma casa, você tem que cavar, você tem que colocar as bases. Lembre-se que tudo está na base da raiz. Eu já falei para vocês no sermão do início do ano, aqueles que me acompanharam aqui, a casa é a parte que você vê, mas a parte que sustenta você não vê, que é ali a fundação. A raiz. Oi, Dudu. Deus te abençoe. Sente aqui. A parte que você vê é a parte de cima e a parte de baixo você não vê. Então, irmão, logo você precisa compreender que as bases precisam ser restauradas, as bases precisam ser sólidas. Não dá para construir uma casa de cima para baixo, não dá para construir uma árvore de cima para baixo. A árvore ela começa na semente, a árvore começa ali na plantação. E daí então a raiz. A mesma coisa acontece com a sua mente. Não dá para você começar daqui. Você tem que começar plantando coisas no coração e aí então essas coisas vão crescer. Se você começar daqui, vai ser derrubado. Se for só conhecimento, porque você está ouvindo o pastor e tudo mais, se está aprendendo, se for só no cognitivo aqui, a mensagem, então ela logo será roubada de você, logo será derrubada. Você vai ter sua tarefa do dia, você vai ter seu problema, você vai ter suas tribulações e vai ser só mais uma mensagem no seu coração. Agora, se você, querido irmão, plantar a mensagem de salvação no seu coração, se você plantar o que precisamos para crescer, ou seja, o crescimento que Deus dá, se você plantar no seu coração, então isso vai crescer e ninguém vai conseguir segurar o seu crescimento. Por quê? Porque você plantou no lugar certo. Você não está plantando na sua cabeça. Um monte de irmão assiste sermão todo sábado, quarta-feira, tá no 57, tá no 58, 59, tá aqui sei lá, no Goal Six, tá em tudo quanto é canto, mas só fica no cognitivo, porque às vezes a vida dele não muda, porque ele não está fazendo com que isso desça e vá para o coração. Coisas boas, coisas do alto, têm que ser plantada em terra fértil. E vocês sabem que o texto bíblico fala sobre essa questão das sementes que são jogadas, né? Algumas caíram em terreno pedregoso, outros em terreno cheio de espinho, e outros pelo caminho, e outros caíram
em terreno fértil. Os que caíram em terreno fértil, logo esses começaram a nascer e tiveram uma semente plantada, 100 novas sementes. Uma semente plantada, 60 novas sementes. Ou seja, o irmão se tornou uma bênção para todo mundo. Compreendendo isso, sabendo disso, fazendo referência a esse texto bíblico, você precisa compreender o que a gente está fazendo aqui, preparando o terreno, as bases, ampliando a sua terra. Se não ampliar a sua terra, você não vai conseguir caber o que a gente está mandando aqui. Agora, então, é preciso conhecer. Eu comecei falando a vocês no início da semana passada, para aqueles que não estiveram conosco, de que há um grande plano de Deus para você e para a humanidade. O plano de Deus é que você nasça, que você cresça e que você amadureça. E aí, então, eu comecei a preparar, né, esse tema sobre o que a gente precisa fazer para crescer. Também falei a vocês que devemos nos alimentar. E você tem que saber que tipo de alimentação você vai ter. Alimentação para o crescimento apropriado e alimentação saudável, porque tem uma galera que está comendo alimentação que não é saudável. Tem uma galera que está absorvendo coisas que não são saudáveis, quer seja alimentícia, quer seja coisas que você está lendo, quer seja coisas que você está ouvindo, quer sejam coisas que você está vendo. Isso não é saudável, então você deve largar. Por quê? Porque não está te gerando o crescimento que você quer, ou um crescimento em qualidade. Também falei a vocês que você precisa saber como permitir as outras pessoas te ajudarem, as outras pessoas te alimentarem. Tem gente que só quer fazer tudo sozinho, tem gente que não permite os outros ajudarem, tem gente que quer viver sua vida independente do que Deus fala, do que o pastor fala, do que os outros falam. Por quê? Porque eles não permitem a ajuda do outro. Logo, aqueles que estão sozinhos, sozinhos permanecerão, porque não crescerão. O crescimento estará na unidade. E aí, então, na unidade e na linguagem que eu falei para vocês. Aí, então, nessa questão de pedir para que outras pessoas te ajudem, eu falei sobre os livros, falei sobre um livro que me ajudou e eu usei um pedaço desse livro num dos tópicos meus, que foi ler livros para a edificação da fé. E aí, então, eu utilizei outros autores, outras pessoas que poderiam me ajudar no meu próprio crescimento e no crescimento de você aqui do Goal Six. E ontem falei para vocês, ou melhor dizendo, na sábado falei para vocês sobre o que nós devemos fazer para nos comportar. Porque quem é maduro é alguém que sabe se comportar, é alguém que sabe se portar. Papai dizia que é alguém que sabe entrar e sair. E você, Anderson, precisa saber entrar e sair em todo canto. Por quê? Porque o nível de amadurecimento é justamente nessa mesma pegada. Tem gente que não sabe entrar em alguns lugares, tem gente que não sabe conversar, tem gente que fica inibido quando tem uma outra pessoa de autoridade, tem gente que não sabe se comportar em determinados lugares. Por quê? Porque não é um irmão maduro. E aí você vai começar a perceber, e eu quero que isso aí ferva seu coração, se você é um irmão que está amadurecendo, se você é um irmão que é maduro ou não. Fazendo referência a esse episódio do sermão que fiz a vocês na sexta-feira e do sermão que fiz ontem, eu expliquei a vocês que alguém que amadurece é alguém que anda pelo Espírito. Também expliquei para vocês que alguém que amadurece é alguém que não entristece o Espírito e não atrapalha a obra dele. Porque aqueles que são meninos são desengonçados, aqueles que são meninos atrapalham as coisas do Senhor. Aqueles que são meninos, Deus quer manifestar, Deus quer dar uma bênção e o seu próprio jeito, as suas coisas não santificadas acabam atrapalhando, fazendo separação entre o Espírito Santo, que é Deus, e o ser humano. Por isso que muita gente não amadurece. Logo, também falei a vocês ontem sobre viver uma novidade de vida, porque nós devemos saber como nos comportar. E como é que se comporta do jeito que agrada ao Senhor? Como é que se comporta alguém que cresce, alguém que prospera, alguém que desenvolve? Quando eu digo prosperidade, por favor, não confunda prosperidade com esses temas que você vê pela internet aí, não só prosperidade financeira, mas esses caras que falam sobre prosperidade. Não, prosperidade na Bíblia é estar pleno em todas as áreas. Não é só questão de dinheiro, porque a gente vê muitas igrejas evangélicas falando sobre prosperidade, teologia da prosperidade e tudo mais, e é dinheiro. Não, dinheiro é só mais um aspecto daquele que é pleno, daquele que consegue desenvolver todas as áreas de sua vida.
E aí, então, falei a vocês sobre a novidade de vida. Viver como uma novidade de vida. Só que hoje eu quero falar diferente. Hoje eu quero falar sobre viver pela fé. Quem é uma pessoa que é maduro, aqueles que querem crescer, eles agora não somente aprendem com outras pessoas, se alimentam de outras coisas diferentes que edificam a ele, mas também sabem se portar. E saber se portar é viver pela fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, o texto base que quero compartilhar com vocês hoje encontra-se em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Porque andamos por fé e não por vistas. O que o texto quer dizer aqui para a gente? Deixa eu ver aqui. O que o texto quer falar para a gente? Nós andamos por fé e não por vista. Sabe, irmãos, andar pela fé e não andar pela vista é a maior importância que você pode ter como um ser humano. Viver pela fé e não viver pelas coisas humanas. Olha, quem está guiando sua vida, ou melhor dizendo, para ser correto, daqueles que são maduros, daqueles que crescem, daqueles que querem chegar a um próximo nível que nós estamos levando aqui no Goal Six, essas pessoas, elas vivem pela fé e não por seus próprios olhos. Porque a Bíblia diz que o seu coração é enganoso. O seu coração, na sua cabeça, pensa que você está indo para um lugar bom e você está fazendo coisas boas, mas esse é um caminho mau. Esse é um caminho que vai te levar à derrota e à destruição. Então, eu não vou caminhar como uma pessoa madura e aquele que está nesse processo de crescimento, guiar pela minha própria vista, pelas minhas próprias coisas humanas, mas eu irei guiar a minha vida pela fé, pois não só o justo vive pela fé, e eu quero ser um dos justos, mas também o texto bíblico diz que eu preciso guiar a minha vida pelas coisas que são de fé e não pelas coisas humanas. Por que falo isso? Porque às vezes tem gente que, como eu posso dizer, ela acaba ouvindo ali, uma pessoa falou mal de mim, ou uma pessoa. Olha, gente que fala mal de você é gente que está gastando energia dele com você. Bate palma, sabia? Por quê? Porque o cara está notando você e está achando que você é relevante o suficiente para ele gastar tempo da vida dele para falar mal de você. Então não te preocupa, porque pessoas maduras não se preocupam com isso. Eu já falei para vocês num sermão anterior de que você precisa libertar essa galera que te fez mal. Se você não quebrar esse cárcere que está no seu coração, se você não libertar essa galera, você não consegue andar. O jogo acabou. Você precisa libertar essa galera para você poder deslanchar. Como é que você quer voar se você está com uma bola de ferro no pé? Já falei a vocês também que algumas amizades são nocivas e algumas amizades do passado, da infância, devem permanecer na infância. Tem uma cidade, tem uma cidade em Goiás, acho que é Goiás, não pode nem falar que tem uma cidade, vai que tem alguém de Goiás aqui. E tinha uma cidade, um amigo meu, aquelas conversas, né? Um amigo meu é, é chamado de a Cidade dos Bobos. Por que a Cidade dos Bobos? Porque lá só tinha as pessoas tinham um relacionamento com parentes, tudo primo, não sei o quê, e tal, e tal. E aquela cidade ficou chamada de Cidade dos Bobos, porque eles só tinham relações sexuais ali, e geração de filhos, só com parentes ali, que é aquela cidade, né? Primo pegava não sei quem, assim ia. Só que a cidade, ela virou uma cidade chamada de a Cidade dos Bobos, porque a galera começava a nascer. Quer sentar aqui, filho? Oi? Só não mexe aqui, tá? Porque tá atualizando. E aí a cidade era conhecida como a Cidade dos Bobos. Por quê? Porque a semente deles eram iguais. Para você diminuir o nível de semente, basta você pegar sementes iguais. Então, se você pegar uma semente igual à outra e cruzar com o tempo, essa semente vai se tornar uma semente fraca. O que quero dizer com isso?
que talvez as suas amizades não podem ser de pessoas iguais a você. Senão você não cresce, você não amadurece. Você está perguntando de casamento, porque você está enfrentando um problema de casamento, perguntando para uma pessoa que está pior que você, a sua semente vai diminuir a qualidade, pô. Você está perguntando sobre finanças para o cara que é lascado, que nem dinheiro tem, tu vai diminuir, poxa, a tua semente, a qualidade. Porque a pessoa que você está se consultando, e Salomão diz assim: olha, na multidão de conselhos há sabedoria. E os conselheiros de Salomão eram gente especializadas na área que ele queria. Você vai diminuir a sua semente, poxa. Se você não entender isso, de que você precisa ter novas amizades, novas concepções, ter mais terra na sua cabeça para caber essas ideias que eu estou falando, vou te dizer, tu vai começar a tremer e vai sucumbir aí. Porque tu vai chegar nos 40 anos, nos 50 anos, vai olhar para trás e falar assim: meu Deus do céu, teve sermão que eu nunca nem ouvi. Meu Deus do céu, teve coisas que eu nunca nem vivi. E tem uma mulher lá, acho que foi alguém que falou aqui no Gol Six, eu vi. Ela fez um livro, é, e na beira da morte de cada pessoa, foi durante não sei quantos anos, visitou as pessoas que estavam morrendo e tal, e ela perguntava as mesmas coisas para a pessoa. O que que você mais se arrepende e tudo mais. E todo mundo, o pessoal que estava morrendo, de não fazer uma coisa que eu queria, de não fazer uma outra coisa. Elas se arrependiam, elas se arrependiam de não ter feito alguma coisa. Elas não se arrependiam das coisas que deram errado, elas não se arrependiam das coisas que elas quiseram fazer e acabou quebrando e não conseguiram, mas elas se arrependiam das coisas que em vida elas quiseram fazer e acabaram não fazendo porque abriram mão por diversas coisas. Ah, por causa da família, por causa do meu filho, por causa de não sei quem, por causa... elas abriram mão das coisas que elas queriam fazer. Tem gente que não cresce porque não faz aquilo que o Senhor manda para ela, aquilo que está no coração, aquilo que é propósito. E por isso que eu falei para você, se tem um jovem aqui, eu falo para os meus jovens, se tu vais casar com alguém, não procura por causa da beleza. Eu já falei isso aqui no sermão. Não procura por causa dos teus olhos, mas procura por causa de propósito. Se essa pessoa que tu estás namorando, que tu queres casar, tem o mesmo propósito que você, se ela está indo para o mesmo lugar que você, se ela não está indo para o mesmo lugar, sai de perto, por mais que seja a menina que está ali, a menina dos teus olhos, né? Por mais que você goste da performance dela, do jeito, mas ela não está indo para o mesmo lugar que você está indo. Então, não te apega a ela. Por quê? Porque semente A com semente A vai diminuir a qualidade. Um primo que casa com uma prima diminui a qualidade dos filhos posteriores. E por isso que essa cidade, vamos dizer aqui, né, para não dizer o nome da cidade, vai que você é de lá, é a cidade dos bobos, conhecida a cidade dos bobos. Por quê? Porque só usaram as sementes entre os próprios parentes. Se tu quiseres ser alguém diferente, melhor, você precisa ir para um próximo nível. Por isso que eu falei para ti, tem que trazer novas pessoas para o Goal Six. Por quê? Porque é uma forma de você se policiar para que você esteja presente. Tem que expandir o reino, tem que usar a sua semente para conectar com outras sementes de melhor qualidade, para que você ao menos suba de nível. Eu já falei, e às vezes eu falo com alguns pais, falo assim, ó, tu tem que mudar de bairro. Aí por quê, pastor? Porque nesse bairro não tem ninguém aqui que preste. Só é malandro de um lado, não sei o quê, o irmão tá quebrado, pobre. Assim, não tem uma praça para tu passear com a tua menina, não tem um pra... Essa menina vai acabar namorando com os carinha daqui. Não consegue andar num negocinho aqui, numa praça, que não tem nada. Tu fica criando a menina dentro da gaiola. Daqui a pouco vem um gavião e leva. Eu botei logo pressão. Mas vem um gavião e leva, mas não é não? Por quê? Porque o camarada não está conseguindo conectar com algo diferente, algo superior, algo maior. Se você não está conseguindo assistir e ter sementes de qualidade, se conectar com algo superior, com algo maior, saiba que você vai diminuir a sua qualidade. Eu espero que os meus sermões sejam sementes de maior qualidade para você, para que você comece a subir de nível. Mas eu quero que você vá além das minhas mensagens, porque quando eu li o Grande Conflito, eu falei para vocês, vocês precisam ir nas sementes que são melhores, vocês precisam ler o texto. E eu quero que você reveja as minhas mensagens para que você suba de nível no processo.
E por isso que o texto bíblico diz, tem que viver o quê? Pela fé e não pelos olhos humanos, não pela vista humana. Porque tem uma galera que assiste o meu sermão, mas está assistindo só com o olhar humano. E se você assistir só com o olhar humano, é mais um ruim que tem, na semente ruim que tem. Ai, pastor, não fala isso, pastor, pelo amor de Deus, não fala isso, o irmão tá aí. Irmão, se tu vens para cá só para ficar assistindo o sermão e tudo mais, e tu não tens propósito no que você está fazendo aqui, vou te dizer, tu tá perdendo teu tempo. Ai, pastor, não fala isso para ele não ir embora e tal. Irmão, se tu quiser ir, ó, pode ir, fique feliz, siga em frente, porque eu tenho que ler a Bíblia com propósito. Eu tenho que viver a minha vida com propósito. Eu tenho que participar do Goal Six com propósito. Eu tenho que andar nessa vida com propósito. O irmão que faz o que faz sem propósito, ele não está nessa vida. O vento leva, o irmão vai para um canto, porque ele é uma folha seca, está viajando sem propósito nenhum. O vento vai para outro canto, o irmão vai para outro canto. O irmão tá triste porque tem um problema, mas quando tem alguma coisa boa, ele fica alegre. Mas quando tem uma coisa ruim, ele fica triste. Quando tem uma coisa boa, ele fica alegre. E ele fica nesse estica e volta, estica e volta, estica e volta. Chega um momento que esse irmão vai estourar. Por quê? Porque a sua vida, ela precisa ser intrínseca, ou seja, não haver a necessidade de estar feliz ou de estar triste. Eu sou uma pessoa feliz, independente das circunstâncias. Se forem boas, feliz estou com Deus. Se forem ruins, feliz estou com Deus. Por quê? Porque eu vivo a minha vida com um propósito claro de servir a causa de Cristo. Então, se as circunstâncias não forem boas, ainda assim eu permanecerei firme com Deus. Por quê? Porque eu estou com um propósito. Então, quando eu digo isso para ti, é para ver se toca teu coração, para ver se tu acorda para cuspir, para ver se você desenvolve, meu irmão, porque já está 40 anos, 50 anos e você não conseguiu, como é que ia dizer, saber se comportar. Você não está andando pelo Espírito, você está entristecendo o Espírito Santo e às vezes você atrapalha o trabalho dele. Porque você não está percebendo, irmão, que você está como uma folha seca andando e você não está ligado à videira. O irmão acorda, não estuda a palavra, o irmão não vive pela palavra, o irmão não tem propósito, os seus negócios não são negócios voltados às coisas do Senhor. E esse irmão não vive pela fé. Por quê? Porque ele está vivendo somente com um olhar humano. Ele vive só com as coisas humanas. Sabe, queridos? Quem estiver conosco aqui, venha, mas venha com propósito. Venha, mas venha com um propósito claro de que eu estou, e eu já manifestei isso a vocês, e eu sempre falo isso também nas minhas orações. Estou, e o que mais precisamos é o quê? Da presença do Espírito. Você já deve ter ouvido isso na minha oração. Eu sei que um monte de gente, a irmã Glória falou do seu filho e orou, e outros irmãos clamam pelos filhos, e eu sei que é uma luta e uma dor latente essa questão dos filhos. Outros falaram das questões financeiras e por aí vai. Só que, de novo, o propósito do Goal Six, estamos aqui para buscar a presença do Espírito, e vocês já devem ter visto na minha oração. O que mais precisamos não são dos bens que nos faltam. O que mais precisamos não são do carinho, do amor daqueles que não têm mais o amor conosco. O que mais precisamos é do Espírito Santo para que a nossa mente se expanda, para que tenha mais terreno para nós plantarmos mais sementes. Nós precisamos dele. Sem ele, tudo vira o quê? Vista humana, de acordo com o texto bíblico. Por quê? Porque o justo vive pela fé. Porque aquele que quer crescer, de acordo com o texto bíblico, porque andamos por fé. Olha só, nós estamos andando aqui por propósito, por fé. Nós não estamos andando e não por vista, diz o texto bíblico. Nós não estamos andando pela nossa própria vista, mas nós estamos andando por fé. Então, é essa a ideia que o texto bíblico nos traz aqui. E por isso eu vou pular aqui, senão viver pela fé tem que ser isso, senão você não é um irmão que amadurece, que é maduro e que progride. Não sei, pastor, como vai ser o futuro, mas eu sei que o Senhor estará comigo, então eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. Eu faço o que é certo não porque eu quero, eu faço o que é certo porque é o que Ele quer, porque Ele consegue ver as coisas que eu não vejo. Então eu não vou andar nesse mundo com a minha própria vista, mas eu vou andar nesse mundo pela fé,
Por quê? Porque Deus tudo sabe, Deus tudo entende. Eu já disse para vocês como é que faz o negócio. É o espírito que guia a mente, que subjuga o corpo. Ou seja, eu vou comer o que eu como, por quê? Porque eu, de forma cognitiva, compreendi o que o Espírito Santo mandou. Eu não vou comer esse tipo de alimento, eu não vou agir dessa forma, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Por quê? Porque pela minha mente eu consegui entender o que o Espírito Santo fala. E por que a gente na igreja e Ellen White fala sobre os outros remédios da natureza? Porque você precisa desembotar a sua mente. Se você não desembotar a sua mente, logo você não consegue captar a mensagem do Espírito Santo. Então, você vai estar desalinhado, irmão. Sua mente está vivendo uma coisa aqui que não tem nada a ver com o que o Espírito Santo quer, o seu corpo está em outro caminho para cá e o Espírito Santo está em outro caminho. Você tem que alinhar essas coisas para que o negócio ande certo. Então, por isso eu coloquei no meu sermão: viver pela fé é alinhar a sua mente pelo que o Espírito quer, não pelo que eu quero. Por quê? Porque pelo que eu quero, não é viver pela fé. O que eu quero é o que eu quero, pastor. Eu, pão, comida, coisas, bens e tal. Isso aí é o que eu quero. Dinheiro. Isso aí não precisa de ter fé. Se eu trabalhar, vou ter o dinheiro, vou fazer assim, assim, assim. Isso não precisa ter fé. Agora, viver pela fé é viver pelo que ele quer. E o que que Deus quer para você? Ah, essa é a pergunta, né? O que que Deus quer para você? Ah, você está começando a fazer as perguntas corretas quando você está alinhando o negócio. Você está começando, mas tá bom, já sei que eu tenho que viver pelo Espírito que guia minha mente, que guia meu corpo. Mas como faço isso? Estou preparando para você essa mensagem, para o que Deus quer, e estou preparando você para entender. Não adianta nós chegarmos aqui e dermos a você, sei lá, R$ 1 milhão, dermos a você um caminhão de ideias, sendo que você não está preparado para isso. Veja que o próprio Cristo disse: olha, o espírito está pronto, mas a carne não está preparada, a carne é fraca. Você tem a Bíblia toda, mas a sua carne é tão fraca que não cabe a Bíblia em você. Você vive uma vida paralela à palavra. Você vive uma vida diferente do que o que Deus quer. Por quê? Porque você não está preparado. Então, nós estamos aqui amadurecendo você para não colher antes, para não ser um irmão verde, para o irmão não secar antes do tempo. Nós estamos preparando, porque esse é o título do meu sermão. O que é que precisamos saber para crescer? E se você não é um irmão maduro, talvez o que eu fale vai te impactar negativamente, porque o irmão não é maduro. Ai, o pastor está falando isso, né? O pastor não pode falar isso. Ai, meu Deus do céu. Por quê? Coitadinho, dá um abraço nele aí, menininho. Dê um abraço nele. É isso daí. O irmão reclama dos outros porque ele não cuida da própria vida. O irmão reclama não sei quem, o irmão vive no celular, o irmão não sei o quê, mas ele mesmo não produz birosca nenhuma. É essa a ideia aqui. Andar de maneira digna. É um outro item que quero abordar você. Quem está maduro anda de maneira digna. Veja só como o texto bíblico diz aqui, ó. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Diz assim: para que possais andar dignamente diante de Deus, diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Uau! Isso aqui dá para fazer um sermão, só isso aqui dá um sermão e o meu tempo já acabou. E eu fiquei só em viver pela fé. Bem, para que você possa andar dignamente diante de Deus, eu coloquei aqui: devemos saber nos portar, devemos saber nos comportar. Pessoas maduras sabem como se comportar. Então, a pergunta que não quer calar: como é que você está se portando? Aí vem mais: andando de maneira digna. Para que você possa andar de maneira digna diante do Senhor, diz a palavra, você tem que agradar a Deus em tudo. Será que Deus está se agradando? Será que Deus está se agradando da sua vestimenta? Será que Deus está se agradando em tudo de você? Por quê? Porque para que você possa andar dignamente diante de Deus, para que Deus faça assim: não, esse menino aí é direito, esse menino aí não é mais menino. Porque menino a gente fica gritando, né? Menino, para de fazer isso! Menino assim, menino, olha, não brinca com seu irmão. Olha, tá na hora de dormir, olha, tá na hora de escovar o dente, olha, tá não sei o quê. Não, esse já não é mais menino. Deus não fica mais toda hora: fulano, sai daí, Beltrano, para de assistir isso. Beltrano, olha como é negócio, Beltrano. Pô, tu dá um trabalho demais para o Espírito Santo, o anjo teu deve estar com um trabalhão.
para que você possa andar dignamente diante do Senhor, ou seja, poxa, o irmão está andando bem, você precisa agradar a Deus em tudo. Você tem agradado a Deus nos dízimos e nas ofertas? Porque pessoas maduras assim fazem. Você tem agradado a Deus com um serviço a Ele? Você tem trabalhado na obra de Deus? Você tem agradado a Ele em tudo? É o que o texto bíblico diz. Você tem agradado a Ele no que você come, como você anda, como você se veste, como você se porta, naquilo que você assiste, naquilo que você ouve? Você tem agradado a Deus? Será que Deus está feliz com tua vida? Quando Ele olha para ti, será que Ele está feliz? Porque tem gente que não tá feliz nem com a própria vida. Então imagine Deus, porque o próprio filho dele não está feliz com a vida dele. Imagine Deus. E aí você percebe em que estágio você está, para que vocês possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. E aí frutificando em toda boa obra. Quando eu agrado a Deus, eu frutifico também em toda boa obra. Aquilo que você está tocando prospera. Aquilo que você está tocando cresce. Aquilo que você está tocando desenvolve. Aquilo que você faz no seu departamento da igreja, nas coisas que você faz, estão desenvolvendo. Se não está, você não está frutificando em toda boa obra. Porque se sua obra que você está fazendo é uma obra boa, é uma causa justa, é algo que vale a pena, não, pastor, eu estou trabalhando, eu não estou vendendo droga e tal, mas eu estou trabalhando, estou fazendo não sei o quê, estou fazendo uma coisa boa, pastor. Um negócio que é digno. E você está conseguindo prosperar nisso? Você está conseguindo crescer nisso? Então, se não está frutificando, é porque você não está agradando o Senhor. E talvez você não esteja andando dignamente diante do Senhor. Por isso, o texto bíblico diz: como é que eu faço para agradar a Deus? Porque pessoas maduras assim fazem, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Você tem estudado a palavra? Vamos lá, você está crescendo mesmo em conhecer mais a Deus? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você cresceu no conhecimento de Deus? Lembra que eu falei para vocês no sermão anterior? Qual é a glória de Deus? Certo? Qual é a glória de Deus? A glória de Deus está em fazer o quê? Em cobrir as coisas. Qual é a glória do homem? Em descobrir as coisas. Então, você, quando descobre as coisas, a glória agora é sua. Você agora está crescendo, porque o filho descobriu como fazer coisas novas. Antes, o Eduardo só andava como engatinhando, só que ele descobriu que ele pode andar de pé. Antes, o Pedro não lia, agora o Pedro descobriu que pode ler as coisas. Antes, Eduardo não falava, agora ele descobriu. A glória é dele, de que ele agora consegue fazer algumas coisas. Você sabe quem realmente você é. Você já descobriu algumas coisas que Deus tem para ti. Se tu não descobriu, então você não está agradando a Deus. Se tu não descobriu, então você está aquém daquilo que Deus quer. Por quê? Porque o texto bíblico diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Se o cara não está frutificando, tu já sabe. E crescendo no conhecimento de Deus. Quer você ter vitória? Eu não terminei aqui ainda. Quer você ter vitória? Quer você ter restauração? Então, lembre-se desses dois tópicos que falei a vocês aqui. Como saber andar e portar-se nos lugares? Você precisa andar pelo Espírito, não entristecendo ele e não o atrapalhando. Vivendo a vida aqui em novidade de vida. E o que falei hoje, vivendo pela fé e andando de maneira digna. E quando eu falo em viver pela fé, eu falo aqui algumas coisas e eu quero terminar minha mensagem sobre esse tema de viver pela fé aqui. Minha fé nada deve temer da minha cultura. Ou seja, a fé precisa ser superior e ela não pode temer. Muitas pessoas desejam ter uma fé do tamanho de uma montanha antes de tentarem mover uma semente de mostarda. Tem gente
que quer ter uma fé do tamanho da montanha, uma fé que transporta as montanhas, que fazem tudo, mas o irmão não quer se levantar para mexer a semente de mostarda. Por isso, vocês são dignos em estar aqui às 5:30 da manhã, se levantando para mexer a semente de mostarda para que o milagre cresça na sua vida. Por isso, você é uma pessoa digna. Mas eu não quero que você pare somente com a semente na mão. A semente é uma ideia. E se você pegar essa semente e só ficar com ela na mão, ela não prospera. Porque se você perguntar para a semente, semente, o que é que você é? A semente nem sabe o que ela é. Eu sou uma semente, ela vai dizer. Eu sou só uma semente. Só que é o seguinte, a semente não sabe o que ela realmente é. A semente é uma árvore que dá um monte de fruto. A semente não sabe disso, porque se tu perguntar para ela, ela vai dizer que é uma semente. Então, você precisa jogar a semente, a ideia, no terreno fértil. Eu preciso que o seu cérebro, a sua mente, o seu cognitivo seja esse terreno fértil, para que eu, quando jogue a semente, o negócio comece a crescer. Por quê? Porque a galera nem sabe o que é que essa mensagem está mexendo com o coração do povo. A galera nem sabe qual é o teor dessa mensagem e como ela vai transformar. Por quê? Porque ela está só na mensagem aqui. Só que na tua vida o negócio vai crescer, meu irmão, vai crescer, vai mudar a tua vida, vai mudar teus filhos, vai mudar a tua história, vai mudar o curso da tua vida, a mensagem de salvação que a gente está jogando hoje. Por quê? Porque a semente começa pequeno, uma mensagem que estamos fazendo aqui, mas ela se torna uma árvore. Então, não te preocupa o começo, te preocupa com o fim. Eu sempre falo isso pro meu pedreiro. O pedreiro, quando tá lá, fala assim, ó, cara, não, é isso para fazer e tal. Só que eu falo o seguinte, ó, o mais importante não é o teu começo. Teu começo tá dizendo para mim que tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo outro, tu vai fazer isso aqui. Pedreiro, né, mecânico, sempre é assim, né? O cara vai fazer de tudo. O mais importante não é esse. O mais importante é o fim. O fim é melhor do que o começo, diz a palavra. Por que o mais importante é o fim? Porque, assim, o irmão começou muito bem na igreja, começou muito bem nas coisas do Senhor, mas o fim dele foi o abandono. O irmão era fervoroso, trabalhador nas coisas de Deus, mas o irmão agora fez o quê? Ele já não está mais nem aí. 30 anos, 40 anos, ele já não está mais nem aí com as coisas do Senhor. O fim é muito mais importante do que o começo. Como é que você está terminando com Deus? Sabe, queridos, a palavra deixa claro aqui algumas coisas e eu quero compartilhar com você. O único edifício construído de cima para baixo é o edifício da fé. Todos os edifícios constroem de baixo para cima, como falei para você. A semente, a raiz, primeiro, de baixo para cima. Tudo, a casa, de baixo para cima. Agora veja, a fé, ela começa de cima para baixo. É você acreditar naquilo que você não está nem vendo. É você acreditar não pelos olhares humanos, mas porque Deus o ama e está com você ao seu lado aí. É porque o Espírito Santo está em nosso ao redor, em cima, embaixo, ao lado direito, esquerdo, na frente, atrás. Ele está ao redor. É acreditar pela fé. A fé não pergunta como, quando. Coloca-se nas mãos de Deus. A fé não pergunta como vai ser feito isso, quando vai ser feito isso. Não. A fé se coloca na mão de Deus e tudo se fará. Bem, como diz aquela canção, o mar só se abriu quando o quê? Quando colocar o pé na água. Lembre-se, querido, que algumas coisas só serão transformadas em sua vida quando você colocar o pé na água. Eu vou fazer um sermão só sobre Moisés. Você sabe que o mar vermelho, quando se abriu, não se abriu do lado dele. Se abriu do outro, está escrito no texto bíblico. O mar, quando a gente vê nos filmes, né? Moisés botou o cajado e o mar se abriu na frente dele. Não, não foi assim. O texto bíblico diz o quê? O mar se abriu do outro lado da margem. Ou seja, Moisés estava aqui, imagina, você não consegue ver o outro lado do fundo, tá? É assim, é um mar enorme, você não vê o outro lado. Mas você sabe que tem outro lado, dá para ver assim algumas coisas assim no horizonte. O mar se abre do outro lado. Quando o mar, e todo mundo reclamando aqui, o mar se abrindo lá e a galera desesperada aqui, porque os egípcios vinham atrás. O mar, quando chega, que abre aqui na frente de Moisés, ele entra. Só que já estava aquela via toda aberta. Por quê? Porque o mar se abriu do outro lado. Quando ele entra, a via inteira já estava aberta. E ele vai. E agora o mar vem e começa a fechar depois do lado de Moisés e mata os egípcios que entraram na ponga de Moisés, né? Entraram atrás ali do povo. Então, algumas coisas não vão se abrir agora.
vão se abrir, já se abriram antes, mas você só vai perceber agora. A luz de muitas estrelas que você vê no céu já morreram, muitas dessas estrelas, irmãos. A estrela já morreu há muito tempo. Só que a luz ainda está chegando aqui em nós. Nós estamos vendo a luz de muitas estrelas, só que elas já nem existem mais. Algumas bênçãos de Deus, Dudu, algumas bênçãos de Deus só vão chegar à sua vida depois. E você deve colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Se você fizer isso, então tudo se transformará. Por isso, lembre-se, viver pela fé e andar de maneira digna diante do Senhor, de maneira que o agrade. Tudo se fará bênção. Eu quero convidar você a orar e pedir que o Senhor te abençoe e que abra para ti o mar vermelho. Eu sei que não vai abrir do jeito que você quer, mas já está sendo aberto, só que você nem sabe. Vamos orar ao Senhor. A irmã Maria Miranda estará orando agora aqui. Querido Deus, muito obrigado, Jesus, por despertar nessa manhã, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por estar aqui nesse grupo do Go Six, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa linda pregação, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, nós ser batizados com o Espírito Santo. Ajuda, Senhor Deus, que nós possa cada dia te servir melhor, Senhor Deus, e andar no teus caminhos, Pai. Ajuda, Senhor Deus, nós ser aquele filho obediente a ti, Jesus. Imagina quando nós temos nossos filhos, nós fala, e eles não escutam. Imagina somos nós também. Deus tem tocado no nosso coração e ouvido as pregações lindas e nós não obedecemos. Oh, Jesus, ajuda nós a ser aquele filho obediente a ti, Jesus. Ajuda que cada dia nós podemos te servir melhor, Jesus. Ajuda nós a falar do teu amor para as pessoas, Jesus. O Senhor sabe, a gente tem que convidar tantas pessoas para estar aqui nesse grupo, Senhor Deus, para estar reunida aqui com nós, Jesus. Oh, Jesus, toca no coração deles, ó Deus. Também, Senhor Deus, eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor batiza cada pessoa que está aqui nesse grupo aqui, Jesus, com o Espírito Santo, que seja batizado com o Espírito Santo, Senhor Deus. Senhor, também eu quero te pedir pela minha cunhada, que está sempre indo na igreja comigo, a minha cunhada e minha sobrinha, e a minha vizinha, um bocado que está indo, Jesus. Só toca no coração deles, ó Deus. Toca no coração do meu irmão também, Jesus. Ajuda ele, Pai. Dê força para ele, Senhor Deus, para ele vir, para te servir a ti também, ou aceitar um estudo bíblico, Senhor Deus. Também, Senhor Deus, eu quero te agradecer que a minha filha e meu genro sempre estão nesse grupo aqui, Jesus. Abençoe essa filha que o Senhor me deu, uma filha maravilhosa, Pai, uma filha sempre obediente. Oh, Jesus, muito obrigado por essa filha que o Senhor me deu. Muito obrigado por esse genro que o Senhor me deu. São pessoas maravilhosas, Pai. Obrigado também, Senhor Deus, pelos meus 2 netinhos que o Senhor me deu também, Jesus. Cuida desses 2 netinhos, Jesus. Batiza eles com o Espírito Santo, Pai. Batiza também, Senhor Deus, os membros das suas igrejas, Senhor Deus. As pessoas que convivem com eles ali no Brasil, Pai. Também, Senhor, quero te pedir, Jesus. Senhor, por favor, Jesus, converta o coração do meu filho. O Senhor sabe, Senhor Deus, ele tem os vícios dele. Um menino tão trabalhador, Jesus, mas não ajunta dinheiro, Senhor Deus. Senhor, tem de misericórdia o meu filho. Antigamente ele dava o seu dízimo, Senhor Deus, e hoje ele só trabalha e não vê nada que faz com o dinheiro, Jesus. Jesus, por favor, o Senhor tem poder para fazer um grande milagre na vida do meu filho. Assim como o Senhor transformou a água em vinho, Senhor Deus, como o Senhor ressuscitou Lázaro, como o Senhor fez muitos e muitos milagres na minha vida, Senhor Deus, que o Senhor possa fazer esse grande milagre na vida do meu filho, Jesus. Assim, Senhor Deus, como eu estou pedindo pelo meu filho, peço pela minha netinha também, Senhor Deus. O Senhor sabe, a minha netinha, a mãe dela arrumou uma mulher para viver com ela, Jesus. A minha netinha vive naquela situação ali, Jesus. Tem de piedade, converta o coração da Elsa, Senhor Deus. Também, Senhor Deus, eu quero te pedir, Jesus, pela nossa irmã Liz, Senhor Deus. Hoje a nossa irmã Liz está levando seu filho, Senhor Deus, para ir em Boston, num médico, Senhor Deus. O Senhor sabe que esse filho está com depressão. Jesus, por favor, Jesus, ajuda, Senhor Deus, que ele ir nesse médico, Senhor Deus, que ele possa sair, Senhor Deus, curado, Senhor Deus. Que o Senhor tira todos os maus pensamentos, toda a depressão desse menino, um menino com 12 anos, Jesus. Ajuda ele a ser obediente, o pai e a mãe. Ajuda também, transforma a vida do seu esposo, Senhor Deus. Por favor, Jesus. Às vezes, por passar essas tribulações, Senhor Deus, o Senhor toca no coração do Vanderlei, Senhor Deus. Ajuda ele
tomar a decisão de te servir, andar no teus caminhos, Pai. Por favor, Jesus, abençoe essa família, Senhor Deus. Também, querido Deus, eu quero pedir, Jesus, pela nossa irmã Rose, Senhor Deus. Ela está sempre aqui, tão bondosamente, Senhor Deus. Que o Senhor possa restaurar as forças, restaurar a saúde dela, Senhor. Toca no coração do seu esposo, Senhor Deus, sentir o desejo de te servir, Pai. Abençoe ela, abençoe sua esposa, sua filha, o seu filho, Senhor Deus. Prepara um bom trabalho para o seu filho. Prepara uma boa esposa para o seu filho também, Jesus. Senhor, também, Senhor Deus, eu quero interceder por- para o irmão Carlos Pimentel, Senhor Deus. Que o Senhor restaure a saúde dele, Pai. Abençoe ele, Pai. Abençoe a família que o Senhor deu para ele, Jesus. Ajuda, Senhor Deus, que ele possa estar curado de qualquer enfermidade. Ele possa estar sempre aqui no grupo com nós, Jesus. Também, Senhor Deus, quero te agradecer pelo pastor Levi, Senhor Deus, pelo pastor Gary, Senhor Deus, pelas suas esposas, Pai. Abençoe esses pastores aonde estiver, Jesus. Também, Senhor Deus, quero agradecer pelo nosso pastor Anderson, Senhor Deus. Muito obrigado, Jesus, por ele estar com nós aqui, Jesus. Senhor, continua batizando ele com o Espírito Santo, Jesus. Que pregação tão linda, que pregações que tocam no nosso coração, Jesus. Ajuda-nos a tomar a decisão de te servir melhor, Pai. Abençoe esse pastor, Pai. Abençoe a sua esposa, Pai. Abençoe seus dois filhinhos, Jesus. Ajuda que esses filhinhos crescer nos teus caminhos, Jesus. Ajuda, Senhor Deus, quando o Senhor vier achar essa família, Senhor Deus, preparada diante de Ti, Senhor Deus. Abençoe todos os membros das suas igrejas, abençoe teus vizinhos, Jesus. Cuida desse pastor, Jesus. Livra, Senhor Deus, de malfeitores, Senhor Deus. Por favor, Pai. Derrama tuas bênçãos sobre ele e sua família, Pai. Também, Senhor Deus, quero pedir para o nosso pastor Ala, Senhor Deus. Cuida do nosso pastor Ala, Senhor Deus. Abençoe ele, a sua esposa, seu pai, a sua família, Senhor Deus. Cuida dele, Jesus. Esse trabalho que ele faz, Jesus, é um trabalho maravilhoso, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, quando ele for visitar pessoas, Senhor Deus, que as pessoas não vê o ala, Senhor Deus. Vê ali a semelhança de Jesus ali na face dele, Jesus. Também, querido Deus, eu quero te pedir, Jesus, também para o nosso irmão Gaspar. Oh, Jesus, abençoe o nosso irmão Gaspar, Jesus. O Senhor sabe, Senhor Deus, o quanto ele tem sofrido, Senhor Deus. Há muitos anos perdeu a sua filha. Ele tem só um único filho e seu netinho, Jesus. Toca no coração do seu filho, Pai, que ele sentiu o desejo de te servir, o desejo de andar nos teus caminhos, Jesus. Abençoe seu netinho, abençoe sua esposa, sua família, sua irmã, toda a sua família, Jesus. Também, Senhor Deus, eu quero pedir, Senhor Deus, que essa semana a gente vai estar orando pela Alex, Senhor Deus. Alex é a neta da nossa irmã Emília, Jesus. Oh, Jesus, abençoe essa tua serva, Pai. Ela tem fazido um trabalho tão bom na tua igreja, Jesus. Que o Senhor continua, Senhor, dando força, dando saúde para ela, Jesus. Para ela, para o seu esposo. E que o Senhor transforme a vida da Alex, Senhor Deus, da outra netinha sua, dos dois netos, Jesus, da sua filha que não anda bem de saúde. Visita, Pai, por favor, visita essa família, Senhor Deus. Restaura a saúde, Pai. Dê para Alex, Senhor Deus, tira toda a depressão dela, Jesus. O Senhor sabe que ela fica parecendo aquele bichinho escondidinho ali que não quer ver ninguém, Jesus. Ah, Senhor, por favor, Jesus, ajuda ela a sentir o desejo de sair daquele quarto, Senhor Deus, tomar um sol, arrumar um trabalho, arrumar amizade, Senhor Deus. Senhor, por favor, Jesus, esteja ali com ela, Pai. Visita ali nesse momento, Senhor Deus. Dê o seu abraço ali apertado nela, Jesus. Também, querido Jesus, eu quero te pedir, Jesus, para todas as pessoas que estão aqui representadas, não vou citar o nome de todas, Jesus, que são muitos, Senhor. Que o Senhor a visita, Senhor Deus, o lar de cada um. Visita os seus filhos, seus esposos, as suas esposas, Senhor Deus. Cuida de cada um deles, ó Deus. Ajuda a sentir o desejo de estar sempre aqui, Pai. E também, Senhor Deus, o Senhor ouviu a oração da nossa irmã Glorinha, Jesus. O Senhor sabe os desejos, os pedidos que ela tem sobre os seus filhos, sua família, Jesus. Atende, Pai querido, o clamor dessa tua serva, Pai. Também, Senhor, o Senhor abençoe o seu lar, Senhor Deus. Visita nesse momento, Senhor Deus. Dê o seu abraço apertado nela, Senhor Deus.
Atende ali o seu pedido, Jesus. Também, Senhor Deus, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe todos os nossos pastores do mundo todo, Jesus. Todas as nossas igrejas, todos os membros das nossas igrejas, aqueles que estão afastados, Pai. Visita, Pai, por favor. Também eu te peço, Senhor Deus, pela minha prima é filha da minha prima, Jesus, a Hélida, Senhor Deus. Oh, Jesus, essa menina quando tinha 17 anos, Pai, se envolveu com mulher, casou com mulher, e até hoje, Senhor Deus, ela deve ter os seus 36 anos de idade, Jesus. Oh, meu Pai, há muito tempo, Senhor Deus. A minha prima, Senhor Deus, minha prima Lena tem sofrido tanto. Oh, Jesus, como ela tem sofrido, Senhor Deus, ela é da Igreja Assembleia, e ela sofre tanto ver a filha, Senhor Deus, nessa situação, sente vergonha, Senhor Deus, de ter uma filha desse jeito. Oh, meu Deus, por favor, Jesus, visita a Hélida, Senhor Deus, converta aquele coração, Jesus, casada com a outra mulher. Oh, meu Pai, como a gente, que é mãe, a gente sofre tanto pelo ver os filhos na situação dessa. E o Senhor tem poder, meu Deus. Ela é uma pessoa que confia em Ti, Jesus. O Senhor tem poder para fazer esse grande milagre. O Senhor deu uma família para ela, deu um esposo para aquela mulher, Jesus. Tem de misericórdia, Senhor Deus. Também, Senhor Deus, eu quero pedir, Senhor Deus, pela minha prima Lucimar, Jesus. Oh, Jesus, o Senhor sabe, a minha prima Lucimar, ela está enferma, Senhor Deus. Sempre tem que fazer essa quimioterapia. O senhor sabe que ela está aqui, triste, porque o filho dela está lá no Brasil. Ela quer sempre trazer o filho para cá, para estar do lado dela. E ele vai tentar tirar o visto, Senhor Deus. Ajuda, Pai, se for da tua vontade, Senhor, que dê tudo certo, que ele consegue vir para cá para estar do lado da sua mãe, Jesus. Oh, Jesus, converta o coração dessas pessoas, Pai. Ajuda nós a ser um exemplo na igreja, Senhor Deus, por onde nós andar, nós ser um exemplo de cristão para as pessoas. Ajuda, Senhor Deus, nós ajudar aquelas pessoas que é necessitado, Senhor Deus. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor tem nos abençoado. Abençoado nós, que nós tem, nós pode ajudar as pessoas que necessitam, Pai. Ajuda nós ter um coração bom, um coração bondoso, Senhor Deus. Muito obrigado, Jesus. Oh, Jesus, perdoa nossos pecados, Jesus. Aumenta a nossa fé. Ajuda, Pai, que quando o Senhor vier, Senhor Deus, achar todos nós desse grupo, aqueles que passaram por aqui, aqueles que saiu, Jesus. Que o Senhor possa achar, encontrar todos nós preparados para morar contigo, Senhor Deus, e toda a nossa família, Pai. Esteja com nós durante esse dia, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, te agradeço por tudo, Senhor Deus. E o Senhor falou, Senhor Deus, que tudo pedindo em teu nome o Senhor fará, e nós estamos pedindo aqui em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite o nosso lar em nome de Jesus. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça esteja sobre nós. Que o Senhor ouça o clamor que foi feito aqui agora. E que também, Senhor, haja vida e restauração sobre nós. Pedimos a Ti que abençoe de forma específica a irmã Glória, que hoje trouxe a mensagem, trouxe aqui a palavra. Também pedimos a Ti que abençoe a irmã Maria Miranda, para que também ela receba a porção do Teu Espírito, junto com a irmã Glória. Também, Senhor, não esqueça de olhar para nós, a nossa líder, a irmã Rose, os nossos irmãos que estão sempre aqui conosco. Pedimos a Ti, Senhor, que Teu Espírito seja derramado sobre eles. Queremos, Senhor, o quanto antes ver o irmão de volta aqui, porque o irmão Carlos sempre prega para nós aqui aos sábados e queremos que ele esteja de volta aqui conosco. Continue, Senhor, a abençoar o Teu servo e que Teu Espírito Santo esteja com ele nessa recuperação tão dolorida que ele está passando. Também, Senhor Jesus, derrama Teu Espírito sobre nós, os irmãos do Gol Six, para que todos recebam a porção da Tua graça. Tudo isso te oramos e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.